Alô, boa noite. Muito boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos com um pouco de atraso. Boa noite, Samuel. Boa noite, Bruno, Maurão, Douglas, Patrícia. Um pouco de atraso que é para dar um pouco de emoção, né? Alex também. Estamos aí e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Ansiedade define. Salve. Batman Rules, entendeu? Boa noite, Emilson. Espero que todos estejam bem. Meu convidado já deve estar entrando, né? Flávio Lettieri, meu grande parceiro de jornada, né? Não podia ser diferente. E vamos que vamos, porque eu vejo como uma grande oportunidade de mais uma vez discutir esse assunto, né? É um assunto que tá em voga. O Flávio já está conectando também. Flávio já está abrindo. Sim, o Flávio tem vivência na indústria farmacêutica, coach de gestores, coach de representantes. Nino tem uns critérios para fazer live, meu amigo. E o Flávio entende da indústria, tem um monte de gestores aqui que passaram pelas mãos dele e que podem dizer do trabalho dele também. Flavião, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Tava ansioso, não te achava. Falei, cadê o Luiz Belato? Sumiu? Cara, eu tô aprendendo a lidar com o Instagram, né? Então eu tive que excluir todos os meus stories de ontem, da palestra com o Leandro Carnal, até achar o botão do ao vivo, né? Ah, E eu, legal. e eu, e eu fiz reuniões até agora 5 para 7. Então, bora lá, entendeu? Bora Então lá. a agenda tá intensa. E Flávio, já Ah, estamos com 111 tô pessoas. vendo, show de Ansiedade bola, define. sensacional. Ansiedade define. Das duas, uma. Ou a gente ganha seguidores, porque vão ver os rapazes têm futuro, ou a partir de amanhã ninguém segue mais ninguém, entendeu? Do tipo, pô, eu perdi 1 hora da minha noite que eu podia estar fazendo qualquer coisa para ouvir disso aqui, entendeu? Luiz, eu acho que com o tema que você colocou, a gente pode até ganhar seguidores, mas alguns haters, com certeza. Cara, eu tô pronto para tudo. Daqui pouco mais de um mês, eu faço 40 anos, né? E eu já vivi tanta coisa nos últimos anos que do tipo, eu cada vez mais digo que eu sigo o propósito. Quando a gente propôs esse tema, e esse tema está tão em voga, eu estou há 13 anos na indústria farmacêutica, sou um apaixonado pela indústria farmacêutica, não me vejo fora da indústria farmacêutica e do desenvolvimento humano, né? Eu acho que é um tema que está tão em voga e que nós tentamos, boa noite, nós tentamos por tanto tempo escondê-lo embaixo do tapete. A indústria farmacêutica tentou esconder a propaganda médica virtual por baixo do tapete e por muito tempo a indústria farmacêutica sempre se fechou no seu feudo dizendo a propaganda médica é isso e disso ela não muda. Por muito tempo a gente ouviu isso ou algumas coisas do tipo, muito legal isso que você está falando, mas na propaganda médica não funciona. Você não conhece o médico. E aí veio o Covid e mandou todo mundo falar, galera, vamos baixar a bolinha, tá todo mundo em casa agora, o médico inclusive, aquele cara inacessível, e todo mundo vai ter que ser mediado por isso aqui, entendeu? Mas, Flávio, o primeiro ponto que eu queria já para trazer para nossa discussão, a propaganda médica não mudou por causa do Covid. Ela já vem mudando. A Uhum. questão é que ela já vem mudando há pelo menos uns 5 anos, 10 até se for o caso. A gente já pode falar de 2009, 10, e talvez a gente não tenha parado toda a indústria, treinadores, marketing, propagandistas, para compreender o impacto dessa mudança. Ela já está mudando. A questão é que quando a gente nega uma mudança e a gente se ancora em alguns aspectos como resultado, o tipo do médico, o meu modelo próprio de trabalho, sabotadores, enfim, a gente não parou para perceber. Agora que o digital entrou, parece que ela mudou, mas ela já vem mudando e o objetivo muito do tema, que é falar a propaganda médica, como a gente conhece, morreu e muitos não perceberam, é trazer até um pouco dessa linha histórica. E Uhum. você sabe uma coisa que eu vou te dizer? Eu vou dizer uma coisa, a propaganda médica muda a partir de dois fenômenos. Sabe quais são? Manda. Primeiro, Primeiro, quando eu perco o elemento medicamento referência
e entra o similar e o genérico. Ok. E aquele cara, eu era o único cara que levava o produto X, entendeu? E de Perfeito. repente eu tenho 5, 6 levando o mesmo produto, a mesma molécula, quizás as mesmas as apresentações, e sempre dizendo o meu é melhor, o meu é melhor, o meu é melhor, o meu é melhor. Qual o primeiro impacto que eu gero no meu cliente? Dúvida, Um total confusão, bloqueio. bloqueio, claro, o Dúvida. cara fica Todo mundo receoso. diz que é o melhor, então o critério da escolha é meu. Ok. Ele sai de você e eu escolho. Eu digo para mim e para o meu paciente quem é o meu melhor. Segundo aspecto da mudança, sabe qual é? Excesso de informação. Sem dúvida, sem dúvida. Luiz, eu acho Hoje, que tem uma coisa muito interessante que é assim, né? Quando a minha trajetória é em desenvolvimento de pessoas e de repente eu fui parar na indústria farmacêutica, isso já faz 7 anos, né? E eu entrei num mundo que até então era novo para mim. E logo no começo eu estava conversando com o diretor e o cara fera, bom, visionário. Eu falei para ele, pô, eu vejo coisas aqui que eu não costumo ver quando eu trabalho com banco, quando eu trabalho com montadora. E aí ele falou, não, o raciocínio é muito simples. A indústria farmacêutica, a margem de lucro, ela é muito alta. Então, quando a margem é alta, a gestão, ela aceita levar desaforo para casa. Então, por isso, muitas vezes, a gestão é feita de uma forma, até certo ponto, amadora. Só que nesse momento agora, onde a gente vem com uma intensidade de uma crise e está todo mundo na incerteza, a gestão, o posicionamento, a estratégia já não dá mais para ser amador. E a propaganda médica, ela não pode mais ser amadora e achar que simplesmente um bom abraço, um papo ali na orelha do médico vai ser o suficiente para gerar a credibilidade necessária para uma tomada de decisão. Como você muito bem falou, tem um monte de gente abordando o mesmo cara com argumentos diferentes para convencer da mesma coisa, que o dele é o melhor. Então você tem toda razão, sim. é óbvio, né? E Flávio, tem um outro aspecto. O fenômeno da internet já vem de 15, 10 anos, né? Eu estava vendo alguns dos trabalhos, assim, o propagandista ele é um vetor de informação para o médico. E é um vetor importantíssimo. Só que hoje, cada vez mais, o médico consome informação nos congressos que ele participa, alguns online até. Hoje, uma assinatura de publicações como a New England, os jornais do AHA, do AC6, as entidades de cardiologia americana, as entidades de psiquiatria, N especialidades, hoje você pode assinar e ter acesso a um banco de dados gigantesco. Uhum. Tem muito médico que hoje já está consumindo, e tem um outro fenômeno, os médicos nas redes sociais. Perfeito. Aqui no Instagram você tem médicos que comentam artigos para o público leigo, e para ele fazer isso ele está se atualizando. E aí muitas vezes você vê um colega que chega nesse cara ou querendo vender uma ciência que ele já tem noção, ou querendo vir com esse papo do quebra-gelo, porque esse cara tá comigo, etc. E aquela coisa, e esse cara fala, não é o perfil que eu quero. Uhum. E tem um detalhe, Flávio, quando você pergunta para um médico, eu já tive a oportunidade de fazer focus group, eu já tive a oportunidade de ler pesquisas da Sindusfarma sobre, você pergunta para o médico, qual é o meio que você mais usa hoje para se atualizar? 90% diz, eu uso a internet. Uhum. Mas qual é o meio que você prefere? Tem uma coisa diferente do que você usa versus o que você prefere. O que você prefere, eu prefiro o representante. É mesmo? A maioria... Só que aí, 80% diz, eu prefiro me atualizar pelo representante. Tá. Só que aí você pergunta para ele, mas qual é o perfil do representante? Um cara que faça diferente. Então. E aqui, a propaganda médica morre, ela começa a morrer do jeito que a gente conhece, quando eu parto do seguinte princípio. O médico, ele quer alguém que entregue a amostra, fale a mensagem do produto em 1 minuto e não encha o saco dele. Eu morro quando eu ouço de representante dizendo, qual que é a sua estratégia com o médico? Não incomodá-lo. Não encher o saco dele. Eu vou ser rapidinho. Primeiro que você já larga numa desvantagem. Uhum. Às vezes, você transfere a pressão da visita para você mesmo, Sim. sem que antes ele tenha aberto qualquer coisa. Perfeito. E aí você entra na visita e fala assim, olha, doutor, eu não vou tomar seu tempo. Que valor você vende?
Com certeza. Você tá lá Assim, pra encher o saco do que cara, né? valor você Você só vende? vai encher pouco, não vai E encher tipo assim, muito. olha, doutor, bom dia. Eu vim aqui encher seu saco, Mas e você então, é só para um não encher pouquinho. tanto o seu saco, É, vou encher só um pouquinho, vou é, dizer que o meu é mais barato, vou deixar amostras e, por favor, olha, obrigado pelo leitinho das crianças. Prescreve para mim. é. E é isso mesmo, é isso Essa mesmo. visita não cabe mais, Flávio. Um Essa papel de visita não cabe mais. subserviência, um papel de inferioridade, realmente, tem toda a E razão, Luiz. aqui, e aqui eu já vou dar o primeiro recado. Nós estamos com quase 200 pessoas e eu sou muito grato por isso. Se você já está incomodado com isso que eu falei, esse é o momento de você cair fora. Não, pelo Porque, contrário. assim, Não, não, é o momento assim, de abrir o ouvido. Sabe por quê, Luiz? E aí eu posso falar isso porque eu estou fora do processo. Eu olho o cenário de uma forma marginal. Uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a trabalhar na indústria foi a situação de você ter um recurso como um iPad, com informações disponíveis, com estratégia de trabalho, para você poder chegar através de alguém que pensou de uma forma comercial naquilo, de uma forma estratégica, para chegar no teu cliente e falar, olha, isso aqui é algo interessante. E eu cansei de ver gente falando assim, mas eu não gosto desse negócio. E esse negócio se chama tecnologia. E aí, como ele não gosta desse negócio, ele simplesmente uhum, bloqueia essa relação com tudo que é tecnológico. Só que agora o mundo caminhou e os dados estão aí. Então, o cara que há 3 anos atrás ele gostou do negócio e ele começou a dar valor para esse relacionamento um pouco mais digital, hoje esse cara sai na frente. Mas tudo bem. O problema é o seguinte, o processo de mudança, ele acontece e todo o processo tem uma primeira fase que é a negação. Faz parte do negócio. Faz parte sim. do processo. O que eu não posso é ficar travado na negação. Então, por isso, quando você fala assim, o cara está incomodado agora, cara, se o cara está incomodado agora com esta fala, com essa coisa de que a propaganda médica vai acabar, ou já acabou, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai continuar resistindo, nadando contra a maré aí e vai tomar, vai ser coberto pela onda, ou esse cara vai começar a nadar da maneira correta. E dá tempo, dá tempo. Com certeza dá tempo. Sim. E principalmente, Luiz, o profissional que é mais experiente. Às vezes a experiência ela é um perigo muito grande que a gente corre, porque a gente acha que tudo que nos trouxe até aqui vai nos levar até o final. Não, o que a gente sabe nos trouxe até aqui. Mas se a gente não reciclar isso, talvez não dê o próximo passo. Então esse é um momento de decisão, de escolha, de prudência. E Flávio, tem um outro ponto, aí eu vou pedir que você me faça uma pergunta daqui a pouco, entendeu? Tem um outro ponto que é, a maior parte dos profissionais da indústria farmacêutica, e era o recurso que havia, tá? Ninguém está julgando ninguém, foi formado sobre uma base de conhecimento técnico-científico. Ok. Então eu tenho que saber muito sobre anatomia, patologia, métodos de tratamento e conhecer, dissecar o produto, porque eu vou debater com esse médico. Essa é uma base que funcionou muito bem. E eu digo para você, conhecer sobre o produto é o capítulo 0 do meu livro na indústria farmacêutica. Uhum. Não é mais um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Eu conheço o produto como poucos. Isso não é mais diferencial, isso é o básico. Uhum. Essa é a introdução do livro. Mas as pessoas agora, num cenário em que hoje os produtos são muito iguais, certo? O ponto de venda define muita coisa, e a gente nem entrou nesse ponto ainda, né? Sim, Que é a sim. visitação de ponto de venda, que querendo ou não é o novo normal. Só que você tem um outro aspecto. A informação está na internet. Os produtos são iguais, a abordagem é quase a mesma, e a informação está na internet, e estudos entrando, atualizações acontecendo. Será que o técnico hoje que vai fazer a diferença, ou é o comportamental? É compreender as relações do cliente e, principalmente, colocar, talvez até uma redefinição do que é ser propagandista farmacêutico. Aí a pergunta que eu queria que você me fizesse. O que é para você, Luiz Belato, um propagandista farmacêutico? O que é para você, Luiz Belato, um propagandista farmacêutico? Um gerador de negócios. Perfeito, perfeito. Ele não é aquela coisa que você vai ouvir de muitos. Qual é a função do propagandista? Visitar médicos. Isso é core business. Ser excelente é core business. O representante que não entra no cliente com uma visão do que quer, por que quer e como vai fazer, esse cara, eu lamento dizer, está morto. Sim. O representante é um gerador de negócios. Sem dúvida. Eu tive um diretor que me formou na indústria farmacêutica, que é o meu grande mentor dentro da área de treinamento.
ele fala uma máxima que eu reproduzo para toda a escala. A amostra só é grátis para quem recebe. A visita só é grátis para quem recebe. Perfeito. Então, se eu não tiver uma noção de negociação, de retorno sobre investimento, que passa até pelo comportamental, se eu não vejo a minha visita como algo que vai agregar valor, algo diferente, tirar esse médico da zona de conforto, talvez eu não sirva. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta. Talvez eu não sirva. E aí você me fala se faz sentido o que eu estou te dizendo, tá? Imagina o seguinte, existe um medicamento, existe uma molécula. Esse produto, ele tem um ganho para aquele consumidor final que é o paciente. Então, aquela molécula tem a necessidade daquele paciente. Mas quando eu estou mostrando o produto para o médico, o produto não é a molécula, o produto é todo aquele conjunto que envolve a minha entrega, o meu benefício, a minha relação, é aquilo que eu gero de valor para aquele cliente chamado médico, que na minha compreensão vai muito além do que é a molécula. E porque a molécula, ela é commodity, todo mundo tem a molécula. Agora, o valor Posso te dar um exemplo? Pode, por favor. Sim. Ó, até comentaram aqui, neuromarketing devia ser obrigatório na propaganda médica. Neuromarketing, talvez programação neurolinguística, comportamento do consumidor, jornada de compra. Vou dar um exemplo, tá? Sim. Vamos pensar, vou pegar um produto aleatório. Você trabalha com uma marca de losartana, certo? Vamos chamar essa marca de Losar. Losar, tá? Losar. E o médico é Losar. O médico é um prescritor de losartana genérica. Ele usa o genérico. Não sei por quê. Nunca perguntei para ele. Mas aí eu entro numa visita motivado a falar para ele para usar o Losar, tá bom? Aí eu digo para ele, doutor, o Losar é a losartana que você já conhece, com a qualidade do laboratório A. Vamos pensar friamente. Qual o gatilho psicológico que tem aí? É a losartana que você já conhece. Se é a losartana que eu já conheço e eu já uso losartana, eu não preciso trocar. Eu reforcei um comportamento. Com certeza. Eu reforcei um comportamento. Com certeza. É diferente se você entrar, doutor, hoje eu tenho um desafio com você. Estou dando um exemplo. Qual? Eu quero mostrar para você que o seu paciente que precisa tratar hipertensão arterial, Losar é a única opção. Pá! Eu tirei o cara do... Por quê? Talvez que a audácia é essa. E aí eu entro com valor, eu entro com benefício. Ah, meu produto não tem benefício, não similar. Ele tem algum benefício. Com certeza, ele tem algum benefício que você entrando, é uma apresentação, é a relação com o laboratório, é o histórico de visita que você tem com ele. Existe algum benefício. A questão é, talvez a gente tenha sido tão educado a vender característica e a gente esqueceu de tratar benefício. E benefício é o benefício que importa para o outro, não é o benefício que importa para mim. Ô Luiz, você sabe o que você está falando aí? E eu tô processando aqui a questão dessa relação de cliente que é o médico, né? Eu diria que se você chegar para você coloca numa sala 1000 representantes farmacêuticos e você faz uma pergunta que é assim, Happy, me diz uma coisa, qual é o real valor que você gera para o teu cliente chamado médico? Me conta. Eu arrisco dizer que uma parte muito grande não vai saber a resposta para isso. Porque ele olha para o produto e ele não olha o valor que aquele produto, que envolve todo esse conceito de entrega, qual o valor disso para o cliente. E aí o que acaba acontecendo? A indústria, ela sai atirando para todo lado. Então, ela entra com neurolinguística, ela vai entrar com gatilhos mentais, ela vai fazer construção de persona e ela vai entrar com neuromarketing e beleza, tá? Só que o cara, ele é bombardeado de informação que, no fundo, ele não compreende. Então, como ele quer uma receitinha pronta, ele não entende o conceito que está por trás daquilo. Então, o que é neurolinguística? Neurolinguística é você conseguir criar uma forma de comunicação com o outro aonde você gera rapport. O que é gerar rapport? É você se colocar no papel do outro, no nível mais alto de empatia. Não adianta eu dominar toda a técnica e conhecer tudo de neurolinguística se dentro de mim não existe essa relação de valor no trato com o cliente. O que adianta eu entender gatilho mental se na hora que eu vou fazer a minha venda, eu uso o gatilho mental de uma forma mecânica, automática e não através daquilo que faz? Então, assim, é fundamental que a gente parta para uma visão de propaganda médica onde eu enxergo o meu produto como valor para o meu cliente final, chamado médico.
Entende? Faz sentido isso, Luiz? Faz muito sentido, Flávio, e muitas vezes a gente acaba fomentando algo no nosso discurso, dizendo, eu trabalho com similares. E dizer assim, eu trabalho com similares, cabe no seguinte princípio: é propaganda rápida, é propaganda mecânica, não é venda de valor, quizás é venda de preço, é massificação e é relacionamento. Cara, e assim, eu digo para você, eu tenho uma relação de amor e ódio com a palavra relacionamento na indústria Faz todo farmacêutica. sentido. Faz todo sentido. Sabe por quê? Porque assim, uma coisa você pergunta assim, várias vezes eu pergunto pro representante, o que você vai falar com esse médico? Eu vou reforçar o meu relacionamento. Mas me dê evidências do relacionamento. Aí eu falo para ele, abre a auditoria. Não prescreve nada do produto dele. Eu falei, onde está o relacionamento? Mas ele me trata com muita educação. Eu falei, isso é educação. É um relacionamento unilateral, entendeu? É unilateral. E sabe uma coisa que eu digo? E uma vez eu acho que eu pago até alguns pecados até hoje que eu falei assim, que não cabe na indústria farmacêutica relacionamento parasitário, onde eu tenho que ceder muito para obter o mínimo em troca. Uhum. Sim, sim, sim. Eu vou reforçar, a Vanessa comenta aqui, a gente tinha longas discussões sobre isso. Qual a sua estratégia de visita? Eu vou reforçar a minha marca, uma prescrição contra 20 do concorrente. Mas eu vou te dizer o que está por trás disso, Luiz. É porque a pessoa, ela repete jargões, repete palavras que ela ouve e ela não está pensando naquilo. A gente não se dá o trabalho de pensar, de refletir, de analisar. Porque quem pensa, quem analisa, ele não fica naquilo que é raso. E um momento de crise como esse nos obriga a sair de uma relação rasa nas nossas formas de trabalho para aprofundar um pouco mais de conteúdo, de entendimento do que a gente faz. Chegou um comentário aqui, Flávio, que eu peguei só, era um comentário muito grande, mas eu peguei só a pergunta que para mim faz no sentido. Qual o futuro que vocês enxergam da profissão? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Eu já vou dizer o meu ponto de vista, tá? Tá. A figura do propagandista médico, ela vai continuar sendo muito importante. Para aqueles que se fizerem importantes. Sim. O propaganda médica face-to-face, ela vai continuar sendo o principal cartão de entrada da indústria no médico. Isso é negociável. A questão que nós vamos discutir é quem é esse propagandista? Uhum. Ele é o cara que sabe mais, que é um cara altamente executor, ou ele é o cara que se adapta, que sabe usar um escopo de ferramentas, que sabe se relacionar e estabelecer uma visão de negócio com o seu cliente vendendo valor, ou ele é o cara que, acabando tudo isso, vai dizer, foi uma gripezinha e eu vou voltar para o meu modelo de trabalho. Sendo que, a gente estava discutindo ontem isso, né, Flávio? Vamos pensar friamente. Tem estimativas que a propaganda vai voltar entre agosto e setembro na rua. Eu não sei muito sobre isso. Temos algumas estimativas de algumas consultorias que talvez em setembro você consiga colocar mais gente na rua. O médico também vai voltar. Esse médico não vai poder ter acúmulo em sala de espera. Então, muito provavelmente, ele vai ter horários de atendimento para pacientes. Sai um paciente, entra outro. Representantes costumam se acumular em salas de espera, certo? Alguns voltaram, Douglas. O meu laboratório ainda não voltou. Voltou digitalmente. Não são todos que voltaram. Vamos pensar friamente. Ele vai querer receber muitos representantes? De forma alguma. Não vai. Não vai. Ele vai querer acúmulo? Ele vai querer acúmulo na sala de espera dele? Não vai. Ele vai preferir receber pacientes porque ele precisa monetarizar? Ou ele vai querer receber representantes presencialmente? É óbvio, é óbvio. E com um detalhe... Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser a estratégia? Então, e tem um detalhe. Vamos falar digitalmente. E tem um detalhe. Cada vez mais o médico vai perceber que vale a pena para ele atender o paciente através do home office. E ele vai ter mais tempo de home office, porque mudou o cenário. Então, Luiz, o que eu diria? Assim, se eu tivesse um filho meu que fosse representante, um mentorando meu, um coach meu, o que eu diria para ele? Falar, cara, você tem agora mais ou menos 3 meses de uma baita oportunidade de mudar o seu modelo mental. Então, pensa assim.
Cara, você está tendo que achar um jeito de se relacionar com o médico sem estar face to face com ele. Você está descobrindo como faz isso. Tá. O que é o viável para você num dia de trabalho, para você gerar o seu resultado? Quantas visitas você faz com qualidade? Pô, eu faço hoje 12 visitas médicas, tá certo. Cara, se você puder trabalhar com 3 ou 4, porque você tem que pensar que quando você vai visitar médica, você tem um negócio chamado deslocamento e tempo de espera. Então você tem que sair de um ponto. Famosa duplinha dinâmica, roteiro e itinerário. Então, exatamente, o que acontece? Existe um negócio muito rico chamado tempo, valiosíssimo. O cara que conseguir hoje organizar o trabalho dele para ter. Você é o médico, eu estou um momento com você aqui, estou aqui, tá lá. Doutor Luiz, olha, eu vou manter o senhor informado agora, eu vou te mandar conteúdo a cada 2, 3 dias. Eu faço isso com o doutor Luiz e com mais 20 médicos ao mesmo tempo, gerando um relacionamento, né? Já que você falou para relacionamento, gerando um relacionamento de valor para você, sem precisar ir até você. Então, se o meu foco estiver no resultado da minha propaganda médica, do que eu consigo extrair de resultado do meu tempo, eu vou conseguir fazer muito mais visita, gerando muito mais valor e muito mais resultado, se eu simplesmente romper com o paradigma. Então, olha que oportunidade que a indústria está tendo agora de repensar o seu modus operandi. Agora, tem gente que vai olhar porque eu estou falando e falar assim, esse cara tá louco. Tem gente que vai falar assim, esse cara não conhece. Paciência, deixa as pessoas se manterem dentro da caixinha. Faz parte do negócio. Entende? Mas a gente tem uma chance assim, enorme de mudar a forma de pensar. Eu acho que tem uma oportunidade enorme e tudo é uma questão de escolha, né? Eu entendo que, assim, até o Luciano comentou aqui, Luciano de Porto Alegre, as visitas serão híbridas. Serão. Você vai ter um cenário híbrido. Eu acho que tem um cenário que a gente já tem que assumir. Primeiro, até responder algumas perguntas. Luiz, a inteligência artificial vai acabar com a... Só te falar uma coisa. E tem gente que está olhando para ser híbrido como um problema. E tem gente que está olhando como uma baita oportunidade. É a escolha que a gente tem. É a escolha. E assim, tem algumas perguntas aqui que vieram. Você acha que a inteligência artificial vai acabar com a propaganda médica? Não vai. Não. O digital vai acabar com a propaganda médica? Não, ele vai potencializar. Não vai. Exatamente. Agora, se o cara tem medo do negocinho, se o cara tem medo, ele vai chegar, entendeu? Sabe o representante, o propagandista que está morto, Flávio? O cara que, como você falou, ele não aproveita esse momento para se atualizar, para compreender as mudanças e para, no mínimo, aprender a performar com as mudanças. Exato. E o cara que continua dizendo que eu não vou me adaptar porque eu não preciso disso. O mundo que se adapte. Exatamente. Agora, Luiz, eu não tenho muito o que dizer nesse cenário. Agora, eu imagino que aqui na nossa audiência, a gente deve ter alguns representantes, muitos representantes, mas devem ter gestores também, com certeza. Eu já vi alguns passando aí. Né? Sim. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar diante de um cenário que a gente vai ter alguns reps chegando com um mindset diferente, buscando oportunidades nesse modelo híbrido, e ele vai esbarrar de frente com os GDs, com os GRs, com a cabeça fechada, que não se modernizaram e vão ser a maior barreira para esse representante poder, de fato, fazer um bom trabalho. Então, assim, a indústria tem que estar atenta a isso, porque o modelo de gestão, ele também muda. Ele sai do quadradinho, ele sai do modelo de controle para um modelo de inovação, de criatividade e de compartilhar boas ideias. E um gestor que não estiver preparado para isso vai ficar para trás. Então, gestores, atenção com isso. Tem que estar preparado, mudar a cabeça. Não, e assim, a indústria farmacêutica vai mudar. A indústria farmacêutica não estava preparada para isso, certo? Se ela pudesse escolher, ela não passaria por isso. Perfeito. Mas ela não tem como negar isso. Exatamente. Então você vai ver o ecossistema mudando numa velocidade, alguns mais acelerado, outros nem tanto, mas vai mudar a relação do médico com o paciente, do representante com o cliente, do gestor com o representante e da empresa e da organização como um todo. Tudo vai mudar. Vai mudar, entendeu? A questão é, eu quero me adaptar a esse novo normal? Eu estou disposto, eu até anotei alguns tópicos antes da nossa conversa, tá? Para trazer. Qual que é esse novo normal? O que é a nova propaganda médica? Primeiro,
o digital é um facilitador. Sim. Não é ou digital ou presencial. Sim. Ele é um facilitador. Perfeito. Né? De acordo. Segundo, a informação está na rede. O benefício é a sua ação e o que você traz de diferente. Perfeito, Esse Luiz. é o benefício. Perfeito, perfeito. Porque o valor, a informação tem que trazer valor para o cliente. De acordo, total. Total. Terceiro, aprender é o novo normal, tá? Não tenho mais a opção do tipo, eu não tenho o que aprender. Eu tenho que aprender. Posso colocar aprender barra mudar? Aprender barra mudar. Ok? Ou até aprender barra se adaptar, entendeu? Pronto, porque talvez eu não vá compreender uma mudança completa, mas eu vou aprender a me adaptar para ter o mínimo de performance e aceitação desse cenário. Perfeito, 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 perfeito. O aprendizado, e aí tem uma polêmica, o técnico vai ser um acessório do comportamental. Sem dúvida. Ele é a tua base, mas ele te leva até a porta de entrada. Agora, para você ficar lá dentro e ficar com qualidade, é o comportamental que vai te manter. Sem o técnico, você não entra. Mas o comportamental, ele vai ser decisivo para a tua performance, cada vez mais. Ô, Luiz, eu tô aqui pensando, eu tô matutando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu Deus. Você tá há quanto tempo na indústria, Luiz? Eu estou há 13 anos na indústria. 13 anos. Eu imagino que nesse período, você deve ter visto muito rap fazendo coisas extraordinárias e muito rap fazendo coisas absurdas. Deve ter visto isso bastante, né? Sim, vi bastante. Deve ter visto gestores tendo atitudes muito legais e gestores sendo, assim, completos ogros. Deve ter visto também. Vi. E posso completar? E vi treinadores, como eu, por exemplo, fazendo coisas excepcionais e coisas horrorosas. Tá? E tem idiotas, entendeu? Então, vou te fazer tratando adulto como criança. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Tá preparado? Tá bom. Tá bom, respira. Depende. Se eu cair duro, se a live cair é porque eu não estava pronto. Não, você vai tirar. Luiz, se meu filho, o Luca, entrasse para a indústria e eu falasse assim, Luiz, eu quero que você pegue o Luca aqui e ensine para ele o que ele precisa para ter performance no trabalho dele, para conseguir ser um representante que realmente vai lá e gera resultado. Você saberia ensinar isso para o meu filho? Saberia. Você saberia dizer para ele quais são os pontos críticos que ele tem que tomar cuidado e aonde que ele tem que colocar a cabeça dele para ter resultados? Saberia, até porque muitos desses caminhos já foram trilhados. Tá. Luiz, agora a minha pergunta para você. Cara, por que você não faz um curso disso? Mas um curso assim, online, uma coisa... Cara, sério? Luiz, meu, olha a qualidade dessa live. Imagina se você pega aí e organiza, cara, monta um conteúdo aí de 5, 6 lives direto ao ponto, cara, mas com o caminho das pedras, porque eu acho que o profissional precisa disso. Pô, se você sabe ensinar, cara, ensina. Por que não? Quem sabe? Por que não, pô? Quem sabe? Quem sabe? Luiz, não sei. É uma carência que as pessoas têm. E assim, você não vai ficar rico, você não vai ganhar dinheiro pra caramba. É igual escrever livro, cara. Você escreve um livro por paixão, entendeu? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Mas, cara, é muito legal. E é um sentimento. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui... gente, eu vou tomar a liberdade de perguntar. Vocês acham que o Luiz devia fazer um curso aí sobre como ter performance, resultados como propagandista, como gerente? Coloca aí pra mim sim ou não. Vamos ver se a gente encoraja o Luiz a isso aí, tá? Pô, Luiz, pensa nisso, não faça. Agora a audiência cai. Não faz isso, não. Luiz, o mundo precisa de informações de qualidade, Luiz. Tem muita bobagem sendo dita. Cara, mas pensa nisso, ventila a ideia, amadurece a ideia. Mas eu acho que as pessoas iam gostar muito disso daí. Quem sabe? Pronto. Quem sabe num futuro não tão distante. Se você precisar de alguma coisa como questão de plataforma, essas partes eu te ensino, eu te ajudo, cara, a pensar nisso. Isso é a parte mais fácil. O importante é o que está aí dentro, que pode ajudar muita gente. Você gosta? Vamos que vamos. Tá? Pensa nisso aí. Vai ser legal. Assim, eu entendo assim, por que a gente propôs essa live, né? Porque acho que, primeiro, tem muita gente negando o momento e tem muita gente preocupada
do tipo, qual é o novo momento, né? E eu acho que a gente tem que limpar a pauta, tanto que o tema até que eu propus, é uma conversa entre fatos e evidências, né? Sim. Eu negando a mudança, eu não me ajudo. Eu dizendo que a mudança é inevitável, eu também não me ajudo. Preciso aprender a surfar nesse cenário, entendeu? Sim. Sim. Eu preciso aprender a surfar nesse cenário. O que eu vejo? Nós, principalmente nós desenvolvemos pessoas, né? Você desenvolve gestores, eu trabalho muito forte com representantes, né? Eu preciso dizer assim, me causa muita tristeza, vários cenários, mas tem dois que para mim são muito significativos, tristeza mesmo. Frustração enquanto profissional da área de mudança e de conscientização e desenvolvimento técnico / comportamental. Quando a pessoa diz assim para mim, você não tem uma fórmula pronta que vá naquele médico e que permita que eu traga o resultado? Você tem toda a razão. Eu digo para ele, não tem fórmula pronta e ainda bem que não tem. E aí a pessoa talvez diga, então seu trabalho não serve. Segundo ponto porque se você tivesse uma fórmula pronta, no primeiro mudança de cenário, a tua fórmula teria acabado. Agora, o cara que sabe pensar, ele não precisa de fórmula pronta, ele consegue lidar com cada cenário. Mas bora lá, qual a segunda coisa? Exato. A segunda coisa o meu negócio é técnico porque eu lido com um técnico. Eu não preciso compreender o outro. Certo? É esse ponto. Do tipo, quando hoje o novo normal é compreender o outro. Você tem aí tudo que se fala de neurociência, de comunicação não violenta, da jornada do cliente, o médico tendo que aprender a lidar com telemedicina e com consulta à distância, né? Será que eu não tenho que compreender o outro? Hoje a gente se depara com médicos com dificuldade de abrir uma chamada como essa para fazer consulta. Luiz, eu queria dar um relato que eu acho que vai ilustrar bem isso. Você ficou sabendo que o meu sogro ficou internado com coronavírus, né? Soube. Tá. É um momento, quem passa por isso, a família, é um momento muito duro, né? E nós tivemos uma baita sorte de que o médico do meu sogro, Dr. Vitor, que eu nunca tinha visto mais gordo e mais magro, era um médico de uma sensibilidade incrível. Então, o que ele fazia? A gente não podia visitar. Então, ele fazia a videoconferência com o celular dele e levava lá para a gente ver a cara do meu sogro, para poder falar um oi. Parece uma coisa besta isso, cara, mas para quem está à distância e angustiado, foi assim, um negócio maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Esse médico, ele teve um nível de empatia espetacular. Eu fico imaginando um cara tentando fazer propaganda médica com o Dr. Vitor, sem o mínimo de empatia, sem uma comunicação não violenta. Ele vai bater e voltar. E o cara vai fazer isso chegando lá, falando do produto dele de uma maneira bizarra e achando que construiu relacionamento. Relacionamento não é isso. Relacionamento é quando a gente entrega algo para o outro olhando para o outro e não para a minha necessidade. Então isso é um processo de amadurecimento mesmo que a gente tem que ter. E você sabe que tem muita gente aqui dizendo não tem fórmula. Eu me arriscaria a dizer que você não tem uma fórmula, mas você tem alguns ingredientes. Boa. Você constrói uma fórmula combinando os ingredientes. Boa. Entendeu? Quando você tem a essência, você constrói a fórmula. É isso. E assim, sabe quais são os ingredientes, para mim, inegociáveis? Primeiro, saber o que eu quero. Perfeito. Segundo, querer saber o que o outro quer. Perfeito. Isso serve para farmácia, isso serve para o profissional de saúde, entendeu? Terceiro, definir um bom caminho que passa por comunicação. E aqui eu bato a competência essencial para o futuro, para o agora, ainda mais na propaganda médica, é a comunicação. Não adianta você falar bem se você hoje não sabe fazer uma primeira abordagem digital sem ser invasivo. Perfeito. Luiz, eu diria... Não adianta você conhecer a ferramenta se você não sabe estabelecer com boas palavras, com uma intenção genuína, com um tom de voz, com uma sensibilidade aguçada que o outro sinta
como talvez as pessoas estejam sentindo que nós estamos nos doando aqui, falando algumas coisas, mas no sentido de ajudá-las, talvez despertá-las, que o outro lado sinta essa pessoa ter uma preocupação comigo. Vocês vão tratar de negócio, vão tratar, mas existe uma preocupação de compreender um ao outro. Olha, teve uma live que a gente fez recentemente e que você arrasou falando de uma fórmula da comunicação. Foi sensacional aquele. A fórmula da comunicação. Então hoje eu vou ousar e eu vou colocar um passo a passo nessa conversa nossa aqui, que é a seguinte. Olha, você falou assim, primeiro ponto, o que eu quero. Segundo ponto, o que o outro quer. E aí o terceiro ponto, a comunicação. Eu colocaria algo que vem antes do 2 e do 3. É uma pergunta mágica, porque a minha comunicação ela vai ser o veículo para que eu possa responder a essa terceira pergunta. Pergunta 1, o que eu quero. Pergunta 2, o que o outro quer. E a pergunta 3, como que eu posso fazer ou levar valor no que o outro quer e que ao gerar valor para o outro, eu consiga chegar onde eu quero. Parece uma bobagem isso, mas é colocar o foco no outro, no que o outro precisa. A partir disso, eu trago para a minha necessidade. O problema é que a gente quer chegar de acordo com a nossa necessidade, e aí o outro bloqueia. Então, assim, esse é um exercício de empatia. Que se não a gente não tiver isso, a comunicação não flui. Isso faz parte da essência, do ingrediente. Faz parte da essência. E também faz parte dessa fórmula, como outras etapas, você ter que ter duas consciências. A primeira é, todos nós vendemos algo. Sim, sim. Eu entro no consultório, eu não faço venda. Vende. Eu apenas lembro a minha marca. Não é isso. Você se vende. O outro está te comprando. Uhum. Ele pode te dar o benefício de 2 visitas, ele pode pular você na frente dos outros propagandistas, ele pode deixar você por último. Ele está te comprando. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E segunda pergunta. Todo propagandista, antes de entrar em qualquer médico, ele deveria fazer uma pergunta para si mesmo antes da porta abrir e ele dar o privilégio de você entrar na sala dele ou no corredor do hospital. Sabe que pergunta é essa? Ah. Por que esse cara deveria me ouvir? Perfeito. 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 Por que esse cara deveria me ouvir? Eu me faço essa pergunta antes de qualquer live e sofro com ela. Eu sofro com essa pergunta. Você sofre, eu sei que você Porque sofre. eu sempre estou tentando... Você sabe que eu sofro. Eu sempre tento me responder. Por que as pessoas devem me ouvir? E aí, efetivamente, você tem que colocar alguma coisa que leve muito sentido. E aí entra eu saber o que eu quero, eu querer saber o que o outro quer, eu casar essas perspectivas e oferecer algo com muita empatia e com muita genuidade. E, inclusive, outro ponto. Talvez o outro não saiba que ele precisa do que eu tenho. E fazê-lo perceber que ele precisa. Isso envolve a troca de uma marca por outra, o início de uma prescrição que não havia, o aumento de uma prescrição possível, o aumento de uma venda. Está por trás de tudo. Luiz, eu estou pensando aqui uma coisa. Problema... Eu gosto muito da questão da essência, né? Então, assim, na minha cabeça veio o desenho de um iceberg, né? Aqui eu tenho, eu estou com o meu computador aqui atrás e tenho um desenho de um iceberg. Porque, assim, a pessoa, ela muitas vezes se prende ali na ponta do iceberg e ela toma aquilo como uma verdade. E ela não para olhar, ou pelo menos para explorar o que está aqui embaixo. Vou dar um exemplo muito prático disso, muito, muito objetivo. O cara um dia aprendeu que ele tem que chegar no consultório do médico, ver a foto do garotinho ali, e falar, nossa, doutor, que menino legal, que bonito, teu filho, ele gosta de esportes. Então ele aprende isso como uma técnica. E ele simplesmente reproduz a técnica. Só que o corpo dele, a alma dele, o olho dele, não reflete o genuíno interesse por aquilo. Então ele está preso aqui na pontinha do iceberg. Ele não se importa com aquilo. No fundo, o que a gente precisa ter, antes de qualquer técnica, é um genuíno valor de se importar com o outro. Então, se eu estou aqui com você, cara, eu me importo com você. Eu quero ver o teu sucesso, eu quero ver a tua performance, o teu bem-estar. Eu quero te ver bem. E ao te ver bem, eu sou genuíno e sou verdadeiro com você. O que adianta eu ver e falar assim, nossa, Luiz, bonito teu óculos hoje, se isso não reflete a minha verdade?
E muitas vezes as pessoas reproduzem isso, por quê? Porque aprenderam isso como uma técnica. Então, a técnica, que é a receita pronta, ela tem o seu papel, mas ela só existe se ela tiver a base, o conceitual aqui. Então, Luiz, ó, de novo, se você for fazer esse curso, que eu estou te falando que você vai fazer, e eu sei que você vai fazer isso de verdade, você vai colocar a essência das coisas, e não aquilo que é o atalho, porque o atalho, ele pode até te levar mais rápido, mas ele não vai te levar muito longe. E o que a gente precisa é de gente que entenda como trilhar de verdade o caminho, porque senão a gente fica pelo meio da história. Não sei se faz sentido isso para você, Luiz. Não, faz muito sentido, porque a humanidade, ela nunca mudou tanto quanto nos últimos 20 anos, certo? Certo. Não é à toa que hoje, por que hoje, por que a todo momento surge algum ponto de conhecimento do cliente, conhecimento comportamental, e a gente insiste em negar isso dentro da indústria farmacêutica? Até o comentário que a Denise fez. Quando vamos perceber que o foco deve ser as pessoas, entendeu? E assim, eu vejo que o propagandista, a indústria farmacêutica, foi muito levado do lado do técnico. Você faz uma venda técnica para um profissional que é técnico. Quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu lembrei de uma história, que acho que eu até já contei numa live. Eu tinha 13 anos de idade e a minha avó teve um infarto em casa, né? E isso era 1993, e a gente chamou o plano de saúde, veio uma ambulância, colocaram ela na ambulância, e eu lembro, foi meu contato com a indústria, com a figura do médico, entrando um médico muito jovem, todo vestido de branco, na sala do apartamento, com um pager, ninguém sabe o que é isso, que era o celular da época, conversando com meu pai, e eu ficava olhando para ele, e ele já falava de, ela tá entrando com medicamento tal, a gente vai fazer procedimento tal, blá, blá, blá. Aí, em determinado momento, eu vi que ele pediu algo pro meu pai e eles foram para a varanda do apartamento, que era nos fundos, né, do lado da cozinha. E eu segui. E aí eu vi meu pai dando um cigarro para aquele médico. Eu era um menino de 13 anos. Eu tinha aprendido ou deduzido no meu mapa de crenças, médico é alguém que cuida da saúde, cigarro faz mal. As coisas não combinam, né? E meu pai era uma chaminé, tá? E eu sabia que meu pai, se não morresse de outra coisa, morreria de tabagismo. Mas aí, quando aquele médico acendeu o cigarro, eu fui até ele. Eu falei, doutor, você não pode fumar. E ele parou a tragada no meio, não tragou, mas perguntou, por que não? E ele voltou. E ele falou assim, e eu falei, porque você é médico, você cuida da saúde. Aí eu lembro até hoje, Flávio, foi quando eu conheci a indústria. Ele tirou o cigarro, baforou na minha cara, deu uma taça na minha cara, baforou na minha cara e falou assim pra mim, antes de ser médico, eu sou humano. Eu tenho virtudes e fraquezas. Essa história voltou para mim 20 anos depois, quando eu comecei a estudar o comportamental nas relações de venda. E é isso mesmo. O médico, ele é um cara científico, sim, mas às vezes ele vai prescrever não por ciência, mas porque ele confia no representante. A questão é, o representante nesse momento pandêmico está pronto para desenvolver uma nova confiança em ser o cara que usa novas ferramentas, que estabelece um novo modelo, que vende um valor para continuar sendo o cara que respeita o humano para conquistar o técnico? E a melhor interação médica da minha vida, em tantos acompanhamentos de campo, foi quando a gente entrou num consultório que o médico tinha autorizado e a secretária falou, olha, hoje ele está num péssimo dia, né? E o médico, a gente entrou e o médico estava batendo na mesa, falou, vocês são culpados de tudo. Eu e o representante. Aí, porque vocês consomem o meu consultório, consomem a minha água, consomem a minha energia elétrica, consomem o meu sofá, mas assim, gritando absurdamente. Não éramos nós, era alguma coisa que ele tinha tido, mas ele estava descarregando no primeiro que apareceu na frente dele. O rap, coitado já queria quase pedir desculpa pela existência, né? E eu virei para ele e falei assim, eu esperei primeiro ele terminar de falar,
E aí nós ficamos em silêncio. E eu fiquei olhando para ele, assim. E eu não cruzei os braços, eu deixei os braços soltos. Vocês não vão falar nada? Eu falei, doutor, nesse cenário, eu só posso dizer uma coisa. Eu sinto muito. Porque eu sei que nós não somos culpados pelo que talvez você esteja passando, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque você pôde desabafar. Uhum. E eu não me importo em ser o alvo desse desabafo. Se você me responder uma pergunta, você está melhor e agora pode nos ouvir? Cara, isso não só aliviou o médico, como colocou ele numa vergonha absoluta, né? E ali a gente ficou 15 minutos no consultório, ele pediu desculpas, ele abriu a porta pra gente, ele explicou que ele tinha tido um problema com outro representante de um outro laboratório, e aí ele olhou o quê? O disparador de conflito. Indústria representante, cara do treinamento, entendeu? E Flávio, Isso é muito sério, isso é muito forte. esse é o novo normal, entendeu? Isso é muito forte que você está falando isso, porque assim, as relações, existe um nível de relação chamada relação idealizada. Então eu olho para o papel da pessoa e eu o trato a partir da perspectiva do papel. Então, representante, médico, e eu lido dessa forma. Só que essa relação, ela só vai ser verdadeira quando existe o conflito entre nós. O que você fez com esse médico foi uma relação de conflito. E a partir do conflito, a relação se humaniza. Porque se não existir este conflito, essa quebra, a relação ela vai ser sempre uma relação superficial. Pensa nas relações que nós temos com as pessoas que a gente ama. A gente ama, a gente tem conflito, tem briga, levanta a voz, a gente muda a cara. Por quê? Porque a gente é verdadeiro. E neste novo cenário, esta verdade ela vai ser cada vez mais presente. Então, esse relato que você trouxe, Luiz, acho que é uma aula que você deu aqui, sobre como você trabalhar a verdade na relação com o teu cliente. Porque o cliente, ele não é um papel, ele é um ser humano. E quando você quebra esse paradigma, a relação se torna verdadeira. É aí que nasce a base de confiança. Então, se o cara falar para mim assim, eu sou bom porque eu tenho um relacionamento com o médico, a primeira pergunta que eu faria para esse cara, tá bom, cara, você já desafiou esse médico na relação? Porque se você não desafiou, se você não fez o contraponto, a sua relação ela é uma relação puramente superficial. Ela é pragmática, não é verdadeira. Então, o que você falou, Luiz, é riquíssimo, riquíssimo, cara. É lindo isso. Você sabe uma pergunta que eu faço quando, por exemplo, me dizem assim, esse médico, eu tenho muito relacionamento. Eu falo, defina relacionamento. Uhum, uhum, E aí, é isso, e porque assim, a gente precisa entender qual é o nosso entendimento. O Walter, nosso amigo Walter, fez uma pergunta. Como nos sentimos quando somos abordados por ligações de call center? Walter, vou dar meu exemplo. Eu já me irritei muito. Sim. Mas hoje eu procuro ouvir o outro lado. Até pelo olhar do treinador, tá? Porque eu tento ver o quanto aquela pessoa talvez tenha sido mal treinada. Então, e ela está executando um papel, e eu, no mínimo, posso tentar dar minha empatia para ela. Eu não vou comprar o serviço. Eu não vou comprar o serviço. Mas, sim, no mínimo, eu vou ouvir o que ela tem a dizer e tentar argumentar de uma maneira, entendeu? Que, pelo menos, sinta que ela seja respeitada. Ela não vai vender um serviço para mim. Mas eu não preciso descontar a raiva com a operação nela. Eu acho que esse exemplo aí na pergunta do Walter, eu pegaria um exemplo assim, muito tipo, que é o motoboy. Aqui em São Paulo, o motoboy é um cara cada vez mais necessário e preciso. O mesmo motoboy, sim, que te dá uma fechada, que você quer mandar o cara para aquele lugar, é o cara que vem te entregar a pizza no sábado à noite. Então, assim, e aí você muda a relação. A forma de você lidar. O cara do call center também. Se ele está te ligando para cuidar do que é importante para ele, a relação é bloqueada. Se ele está conversando com você para trazer algo que é importante para você, vai ter sinergia. Tudo está no foco. Então, o problema não é o call center. A questão é o foco. Hoje mesmo, eu estava conversando com a Adriana, é o seguinte. Eu fiz um cadastro na Globoplay, e aí os caras começaram a mandar um monte de e-mail, me enchi o saco. Eu cliquei lá para descadastrar. Quando eu cliquei no descadastrar, cara, foi muito legal. Apareceu uma página com um molequinho chorando, falando assim, não acredito que você vai embora e tal. Te confesso, Luiz, eu não descadastrei. Eu achei tão simpático aquilo. Cara, é um procedimento, mas os caras humanizaram um processo. E de alguma forma aquilo me tocou. Talvez não tivesse te tocado, mas entre duas pessoas que estariam perdendo a venda,
Um deles ficou e o outro não. Ganhei 50%. Simplesmente porque eu quebrei o paradigma, mudei a abordagem. Então o que a gente precisa agora? Quebrar o paradigma, mudar a abordagem, olhar para esse novo mundo que já é real e pensar como eu posso extrair o melhor disso. Como dentro de uma propaganda híbrida, eu posso tirar o melhor proveito. Não vou visitar mais 10 médicos, vou me relacionar por dia com 30, porque eu uso um recurso chamado acesso remoto, internet. E é quebrar a cabeça mesmo. Quem ficar parado vai ficar para trás, não tem jeito. Nós temos 2 minutos antes da queda e pedem que fale do PDV. Para mim, eu vou dizer apenas em uma frase, tá? O propagandista do presente, que não entendeu ainda o papel do ponto de venda, está acabado. E essa é uma história que a gente já vem falando há 5 anos, entendeu? O ponto de venda, eu ouvi isso há 5 anos atrás e tem gente que ainda nega. O ponto de venda é a última fronteira da propaganda médica, porque é onde todo o seu esforço pode ser perdido ou todo o seu esforço vai ser recompensado. A questão é que ainda muitos ainda negam o ponto de venda. E até vale uma outra live, tá? Tem gente perguntando aqui, vai ter parte 2? Ó, de Luciano de novo, entendeu? Vai ter um Não curso. sei Eu quero o curso 2. do Luiz. Eu quero fazer teu curso, Luiz. Quero fazer teu curso. Mas, ó, sobre o PDV, eu diria o seguinte. Acho que a tua abordagem está perfeita, Luiz. Está perfeita. A pergunta que eu faria para o representante hoje é o seguinte. Cara, como é que você pode construir uma relação com o PDV aonde você tenha uma forma de visitação híbrida e sem estar lá no ponto de venda, mas conectado com o ponto de venda de tal forma que você gera valor para aquelas pessoas que estão lá. O que eu tenho dito muito para os líderes, Luiz, eu tenho a minha equipe remota hoje porque está cada um no seu lugar. Isso não significa que eu não possa ter conexão. Eu não preciso estar de corpo presente para estar conectado. A pergunta é como usar isso para ter mais resultados no próximo momento. A gente nunca pensou nisso. Tem gente que está olhando para o que eu estou falando e está falando, esse cara está louco. E tem gente que está pensando, como eu posso tirar proveito disso? Esses caras saem na frente. Tá, não tem curso ainda, tá? Eu quero curso. Ainda, quem sabe? Eu quero curso. Quem sabe? Ó, a gente vai cair em 1 minuto. Tá. Eu queria deixar algumas considerações finais. Bora, tá? Luiz. Primeiro, ninguém está pondo o dedo na cara. A gente está criando provocações. Boa. A propaganda médica vai continuar sendo muito importante. Sim. Assim como o trabalho no ponto de venda. Sim. O propagandista que souber se flexibilizar, trabalhar ambos canais, entender o papel do digital, compreender o seu cliente e, principalmente, compreender o papel do aprendizado imortal, não é nem constante, é imortal. Esse cara, ele está garantido para a Covid e para o que quer que seja. Com certeza. Esse cara está garantido. E isso, gente, isso não é uma camisa, isso não é uma camisa de força ou isso não é uma condição sine qua non. Isso é ganho para vocês. Vocês vão ser profissionais melhores e vocês, no final dessa trajetória, um dia, vão poder dizer, eu sobrevivi a tantas outras coisas menores que uma pandemia e me adaptei. E nada mais o médico hoje se adapta à telemedicina, mas ele teve que se adaptar a novas moléculas, ele teve que se adaptar a novos pacientes, nós tivemos que se adaptar a novos gestores, a novos produtos, a novas técnicas de vendas. Talvez a gente nunca tenha parado para perceber o quanto a gente já se adaptou na carreira da indústria. Sim. É uma nova adaptação. Sim. Ela parece difícil por conta das circunstâncias do momento, mas mantenha a cabeça aberta e não tenha vergonha de questionar o que você está fazendo para continuar fazendo melhor e diferente. E peça ajuda. Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. As pessoas que souberem falar não sei pedir ajuda vão sair na frente também. Porque a situação ela é nova para todo mundo. O que eu não posso é negar a mudança. O que eu não posso é me esconder no cenário. Eu tenho que estar aberto para essa mudança. Ela é fato. Perfeito. Não dá para negar mais. Perfeito. E Flávio, a gente ainda não caiu. Acho que deram um caldo aí, o Instagram querendo dar um caldo. Luiz, você abriu que horas? Você abriu às 7 ou abriu um pouquinho depois? Eu acho que eu abri 7h03, acho. São 8h02 agora. Talvez caia, mas tem acontecido de algumas lives esticarem, tá? Talvez a gente tenha essa sorte hoje. Vamos ver o que acontece. O Instagram, ele tá Vamos ver, né? Vamos ver. Que bom. Loucão, vamos ver. Eu só queria deixar um recado. Tem muitos neófitos aqui nos assistindo. A gente vai cair em 28 segundos. Ah, tá bom.
Neófito, a minha dica para você é, pega tudo isso, entendeu? E estudo constante, porque em algum momento a vaga vai acontecer. E se você souber usar tudo isso, você já larga com uma grande vantagem, adaptado, sempre adaptado. Então, e quem está na indústria, resiliência e adaptabilidade.